Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Aqui é Jefferson Lobato, dando continuidade ao curso completo de Python. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Antes de mais nada, quero dizer que as aulas anteriores, eu sempre deixo a aula anterior, na verdade, na descrição. Então se você tiver alguma dúvida, quiser acompanhar aí o curso completo, você pode ir voltando às aulas na descrição ou você pode simplesmente acessar a playlist do curso e começar desde a primeira aula, que eu acho bastante interessante, né? Eu começo realmente do absoluto zero e a gente vai avançando até fazer interfaces gráficas aí. Inclusive já estamos bem próximos a começar a trabalhar com interface gráfica, tá? Sem ser essa aula, a outra... Não, minto. Na próxima aula nós vamos aprender sobre armazenamento de dados e aí a partir da aula seguinte nós vamos começar a trabalhar com interface gráfica, beleza, pessoal? Começar a trabalhar com os nossos projetos aí, etc. Então vamos lá, nessa aula nós vamos falar sobre tratamento de erros, tá? Claro, eu sempre esqueço, sempre esqueço. Esse vídeo está no YouTube, né? Então é importante para a gente dar relevância ao canal e chegar a mais pessoas e crescer cada vez mais e até uma forma de incentivo para que eu continue trazendo mais conteúdo para vocês. É interessante que vocês tenham o teu joinha aí, dê o like. É interessante que vocês compartilhem e caso não seja inscrito, se inscreva no canal aí para ajudar, beleza, pessoal? Então vamos lá. Nós temos um exercício aí no curso, né, onde a gente montou aqui, onde a gente criou uma calculadora. Criamos um módulo, tá? Um módulo que eu chamei de módulo matemático, que não era necessário, porque já existe módulo para isso, mas para fins didáticos, entender como funciona, nós criamos um módulo com algumas funções, né, de matemática e nós executamos aqui todo o código que eu vou explicar aqui passo a passo para a gente entender direitinho o que esse código está fazendo, tá? Então aqui eu tenho uma variável, né, chamada continuar, ela recebe uma string vazia aqui, tá? E aí eu inicio um loop de repetição infinito, né? Um while true aqui significa que é um loop infinito, até que eu execute alguma coisa que saia dessa instrução. Beleza. E aí, logo em seguida, eu jogo aqui a variável continuar, recebendo o input aqui do usuário, né? Deseja calcular? E aí ele diz sim ou não. Se ele disser qualquer coisa diferente de n, o que vai acontecer? Aqui no if, a primeira instrução logo após esse input, eu transformo a string que eu recebo lá no continuar para minúsculo, ou seja, se ele digitar n maiúsculo vai virar minúsculo, se ele digitar s maiúsculo vai virar minúsculo, se digitar qualquer coisa maiúsculo vai virar minúsculo. E comparo. Se por um acaso o que está dentro de continuar for igual a um n minúsculo, ele vai executar break, vai sair da instrução while, vai sair do laço de repetição e vai vir aqui para o final, né, que é print, obrigado por utilizar a calculadora de Jefferson Lobato. Beleza. Logo depois disso, né, caso ele não caia nessa condição aqui, ele vai executar o else. E o else está dentro do else aqui está praticamente toda a nossa lógica aqui do nosso programinha, tá? Então ele diz, ele pergunta para o usuário qual operação deseja fazer. Aí ele fala, digite 1 para a soma, 2 para a subtração, 3 para a multiplicação, 4 para a divisão. Ele dá aqui as 4 opções. E aí eu fiz aqui de uma forma bem didática mesmo para a gente entender, porque esse exercício foi mais lá no início, né? Então, e aí eu fiz de uma forma bem didática, né? Se o camarada quiser fazer uma soma, ele vai digitar 1. Se quiser fazer uma subtração, ele vai digitar 2. E aí eu coloquei aqui uma sequência de if, elif e else, beleza? Então, if operação foi igual a 1, ou seja, se o que ele digitou nesse input que veio para dentro da variável operação foi igual a 1, ele vai executar esse bloco de instrução aqui, tá? Nesse bloco de instrução, ele vai pedir um número, digite um número, depois vai pedir outro número, tá? Vai transformar os dois em inteiros, porque quando a gente pede ao usuário
né, o que o usuário digita vem como string, ele vai transformar para inteiro, vai jogar para dentro de num1 e num2 aqui, que são essas duas variáveis aqui numéricas, que vão receber o valor numérico. Logo depois ele vai printar na tela o matemático.soma, ou seja, ele vai executar um método do nosso módulo matemático, que é o método soma. Vai somar no 1 e no 2. E aí ele segue a mesma linha de raciocínio para o elif, para os outros elifs aqui, e por aí vai. Lembrando que isso aqui, né, é um if, elif, else, dentro do else, tá? Então a gente pode fazer isso, if dentro do outro, quantas vezes a gente quiser. Beleza. Por último aqui, por fim, ele digita. Você digitou uma opção inválida, tente novamente. Isso aqui foi para... Já é uma forma de tratar um erro, né? Já é uma forma de tratar algum erro. Porque a gente não, se a gente não faz isso aqui, não ia ter previsão caso a pessoa digitasse um 5, um 0, um número que não tivesse naquelas opções, tá? E o programinha não ia executar nenhum desses blocos de instrução aqui. Beleza? Então vamos lá. Vamos executar para a gente ver aqui o que acontece. Deseja calcular? Sim. E aí ele pergunta, ó, qual operação deseja fazer? Digite 1 para a soma, 2 para a subtração, multiplicação e divisão. Beleza, eu quero fazer uma soma. Ele pergunta um número, eu quero somar 4 e quero somar 5. E ele traz para mim um 9. Aí deseja calcular? Quero calcular. Qual operação deseja fazer? Vou digitar 5, que não está ali nas opções. Você digitou uma opção inválida, tente novamente. Beleza, ó que bacana. Deseja calcular? Sim. Eu quero fazer uma multiplicação. Então vou usar o 3 aqui, quero multiplicar 5 vezes 6. Ele trouxe 30, beleza, bacana. Quero continuar. Quero fazer uma subtração. Quero subtrair 7 e 3. Opa, deu 4, 7 menos 3, 4, beleza, está correto. E agora eu vou fazer uma divisão. Vamos lá. Para a divisão, eu vou dividir então 30. Opa, perdão. Primeiro eu tenho que dizer qual que eu quero fazer. Eu quero fazer a divisão, número 4. Digite um número, vou digitar aqui 30 por 5. Ele trouxe o 6.0. Lembrando que 6.0 porque a partir do momento que você faz uma divisão, você está transformando aquele número ali, o resultado daquela operação vai ser um float, tá? Um ponto flutuante. Pô, bacana, tá funcionando o programinha, né? Mas existe alguma coisa que a gente não previu aqui, quer ver? Tenho certeza que a gente vai encontrar um erro aqui. Deseja calcular? Sim. Melhor, vamos ver se está funcionando também aquela parte lá do N, né? Vou botar um N aqui. Opa, obrigado por utilizar a calculadora. Pam, 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 beleza. Funcionou. Vamos executar novamente. Até então parece que está tudo funcionando. Deseja calcular? Sim. Vou fazer a divisão. Agora olha só. Vou pegar aqui um número qualquer. Vou dividir qualquer coisa aqui. 15. E eu vou dividir por 0. A gente sabe que na divisão não existe divisão por 0, né? Olha o que acontece. Tá aí. Aconteceu um erro. Porque na divisão não existe divisão por 0. Ou seja, aconteceu um erro aqui de zero division error. Beleza, vamos fechar isso aqui e vamos tentar entender o que a gente pode fazer. Vamos lá. Existem algumas instruções que elas se chamam... Tá, vamos lá. Antes de mais nada, eu poderia, por exemplo, fazer um if else aqui. Se ele digitar 0, tal. Poderia, tá? Eu poderia dizer, pô, se ele digitar 0 aqui, eu vou dizer que não é para, né? Eu poderia averiguar o num 2, se num 2 for igual a 0, eu vou informar que não existe divisão por 0. Agora imagine se eu for fazer isso em todo o código. Imagina um código com mil linhas aí, né, ou mais, e eu ter que ficar
prevendo tudo isso e colocando ali se acontecer tal coisa, um monte de if, um monte de if, else, não é bacana, né? Então como que eu posso resolver isso? Existe uma instrução, umas instruções chamadas try e except. O try significa tente, né, em inglês. Então try ele vai tentar executar aquela instrução. E o except ele vai dizer, ele vai executar a exceção. Ou seja, se acontecer algum erro dentro desse bloco try, ele vai executar o que está dentro do except. O except ele tem algumas coisas bacanas aí. Por exemplo, se eu quiser tratar erro de divisão por zero, eu posso pegar aquele erro lá que apareceu, zero, divisa e tal, e jogar aqui. Ó, pode ver que ele já apareceu. Ou seja, quando, quando eu executar, se acontecer o erro do divisão por zero, ele vai informar que aconteceu o erro de divisão por zero. E eu posso tratar esse erro especificamente. Ou eu posso deixar sem nada aqui. E aí ele vai tratar de uma forma geral. Ele vai generalizar aqui. Qualquer erro que ocorrer, ele vai tratar. Tá? Então, eu não vou entrar nos mínimos detalhes. Tá? Os detalhes desses blocos de instrução e tal tem no livro também, que eu utilizo como base. Está na descrição aí. O livro que eu utilizo como base para esse curso. Então, caso você queira verificar e tal, você pode adquirir o livro ou você pode dar uma pesquisada mais a fundo aí. Você vai encontrar com certeza informações sobre esse assunto. Mas para não estender muito aqui, eu vou falar, eu vou direcionar vocês aqui, tá? Mas não vou me aprofundar nos blocos try e except. Então, beleza. O que eu vou fazer aqui? O meu bloco de instrução, né, a minha calculadora, ela começa aqui no else. O que eu posso fazer então? Eu posso simplesmente colocar o try aqui. Aqui eu vou identar para dentro do try. Certo? E aqui eu coloco um except. E como resultado desse except, eu posso printar alguma coisa na tela. Então, eu posso printar, por exemplo, ocorreu algum erro inesperado. Verifique a sua operação. Como, por exemplo, divisão por zero. Como, por exemplo, se houve divisão por zero. Se houve tentativa. Tá, vou executar. Então veja bem, dessa vez, né, a gente já sabe que o programa está funcionando, não vou testar ele todo. Vou fazer um teste rápido aqui, não vou testar ele todo, tá? Então sim, vou fazer uma soma, digite o número aí, 5, 3, 8, beleza, sim. Então ele está funcionando normalmente, tá? Botei o bloco try e except lá, os blocos try e except, e está funcionando normalmente. E agora vamos ver se ele consegue tratar aquele erro da divisão. Ó. Divisão, e aí 15 e 0. Opa, olha que bacana. Ele não deu erro e continuou o programa, tá? Quando ele dava erro, ele bloqueava, ele parava, ele travava o programa ali e ficava aquela mensagem vermelha. Agora não, agora ele não deu erro e ele diz aqui uma mensagem que eu escrevi, né? Ocorreu algum erro inesperado, verifica a sua operação, como por exemplo, se houve tentativa de divisão por zero. Aí apareceu tudo aqui, se houve tentativa de divisão por zero. Tá? A gente pode até melhorar esse textinho para ficar mais bonitinho. Posso colocar pular a linha aqui, né?
pois não existe, pois não é possível fazer divisão, não é possível dividir por zero, sei lá, vai da criatividade de cada um, por zero. Vou pular a linha aqui também. Então não preciso botar inesperado, né? Só botar correr algum erro. Beleza. Vamos fazer a divisão. 15 por 0, tá aí. Ainda não ficou bacana, mas tá bom, deu pra entender, né? Deixa eu tirar esse espaço aqui que eu... Opa, não é aqui não. Pronto, então vamos lá. Ó, ocorreu algum erro, verifique a sua operação, como por exemplo, se houve tentativa de divisão por zero, pois não é possível dividir por zero. Então, esse foi o erro que ocorreu. Poderia ocorrer outros, tá? Eu poderia tratar especificamente o erro por zero, como eu mostrei, né? Except, aí dar um espacinho do lado do except botar o tipo do erro. Mas eu resolvi tratar qualquer tipo de erro. Então, eu simplesmente coloquei except e dentro do except, do bloco except, eu coloquei a instrução que eu queria, que era um print informando que ocorreu o erro e tal, para verificar a operação que você fez, etc. O que vai acontecer? Ele não vai travar o programa, ele vai dar continuidade e vai voltar aqui pro... Ele vai, digamos que ele vai pular aquele erro que aconteceu ali, vai mostrar o que está dentro do except e vai retornar para o início do nosso while, refazendo toda a operação, beleza? E aí eu vou ter oportunidade de descobrir ali, na tentativa e erro, né, descobrir o que está acontecendo, tá? Beleza, isso é muito importante que se tenha esses blocos try e except no seu programa, porque isso evita muito problema, tá? Evita muito problema. Como a gente viu, né? Se eu deixasse do jeito que estava, quando a gente fez esse programinha lá no exercício, parecia estar tudo bem. Parecia que jamais ia ter algum erro. Se você não testou divisão por zero, você não ia descobrir que tinha esse problema, tá? E de repente a gente acaba encontrando esse problema. Ou seja, muitas vezes você vai criar um programa e esse programa vai conter uma série de problemas que você desconhece, porque você não testou tudo, tá? E aí quando você bota ali um try except, você está evitando que esse tipo de problema aconteça, que esse tipo de problema ocorra, beleza? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que tenham gostado, tá? E até a próxima aula. Fiquem todos na paz e fui!